Nós estamos gerando o nosso sacrifício, porque no dia 15 de dezembro, quando você suba, quando eu suba, quando nós subamos o altar do Deus vivo e voluntariamente apresentemos o nosso sacrifício, Jericó, maldita, terá que cair por terra. É isto mesmo. Essa cidade representa Jericó, a cidade mais antiga do mundo, que Deus condenou, porque era justamente Jericó que separava o povo de Deus da terra prometida. Jericó estava justamente na entrada da terra prometida. E Deus deixou claro para Josué, para os 7 sacerdotes e para os homens armados, que aquela cidade, humanamente falando, impossível de ser superada, impossível as muralhas de Jericó de serem elas derrubadas, tinha que cair, tinha que ser reduzida a cinzas, tinha que ficar ao chão, porque o seu povo teria que subir e possuir a terra prometida. E Jericó ficava justamente na entrada da terra prometida. Era o maior obstáculo. Apesar de Jericó estar rigorosamente fechada, a Bíblia diz que ninguém entrava e ninguém saía, porque o povo de Jericó, os príncipes, o povo e todos aqueles que ali habitavam sabiam que o povo de Deus estava se aproximando da entrada da terra prometida e não queriam que os mesmos tomassem posse da terra prometida. Então fecharam Jericó, como a vida de muita gente tem estado fechada. Talvez você diga, Júlio, a minha vida tem estado fechada no âmbito espiritual. Eu não tenho tido ânimo para orar, para jejuar, para sacrificar, para ir à igreja, para ler a Bíblia, para buscar a Deus. Talvez você tenha a sua vida física fechada no sentido, não há saúde, não há vigor, não há forças em você para estudar, para trabalhar. Talvez você tenha a sua vida sentimental fechada, não há amor, não há carinho, não há realização sentimental, não há prazer em estar com a sua esposa ou com o seu esposo. Isso se você está casado, porque tem aqueles que nem casados estão e a sua idade já está a avançar, mas a sua vida sentimental está literalmente travada, fechada, rigorosamente fechada. Talvez seja a sua vida familiar que esteja fechada. Não há comunicação, não há prazer em estar juntos. Talvez seja a sua vida profissional que esteja rigorosamente fechada, não há promoção, não há aumento de salário, não há sucesso profissional, você se formou, não está a exercer a sua profissão porque as portas têm estado fechadas, você perdeu casa, perdeu carro, perdeu clientes, perdeu trabalho, perdeu oportunidades. Você diz, Júlia, minha vida tem estado rigorosamente fechada, nada de bom entra e nada de ruim sai. Bem, só há uma forma, só há uma maneira da gente vencer Jericó. Só há uma forma de você e eu superarmos Jericó. Como? Sacrificando para Deus. Mas para que você e eu sacrifiquemos para Deus, é necessário que, primeiramente, você seja forte. Forte para crer na profecia. Crer que o prometido por Deus se cumprirá na sua vida, independente das circunstâncias. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Jericó foi a primeira cidade a ser edificada no mundo. E Deus condenou esta cidade, porque estava cheia de incredulidade. Era um obstáculo no caminho do povo de Deus. Aquilo que tem sido um obstáculo na sua vida, saiba que está condenado por Deus. Seja um vício, seja uma doença, seja miséria, seja traumas, seja maldição, seja complexos, seja problemas que separem os seus familiares uns dos outros, seja o que for, esse obstáculo, saiba que Deus o condena, porque Deus quer que você suba, Deus quer que você venha tomar posse da terra prometida, mas há um preço a pagar. Para que eles pudessem rodear esta cidade, como Deus ordenou, por 6 dias e no 7º rodear 7 vezes, para que então as mesmas caíssem por terra, depois que os sacerdotes, homens de sacrifício, homens de Deus consagrados, tocassem a trombeta do chifre de carneiro, que representa o sacrifício perfeito, e os homens de guerra e o povo então gritasse, desse o grito de revolta, para que Deus então derrubasse
estas muralhas que, humanamente falando, eram impossíveis de serem derrubadas. Eram muralhas intransponíveis. Mas para Deus, para o Criador, nada é impossível, porque Deus era, Deus é e sempre será maior que qualquer Jericó, que qualquer muralha. Seja qual for o problema que você esteja a enfrentar, saiba que esta muralha terá que cair, pode cair e deve cair por terra. Mas, claro, há uma outra muralha que você tem que derrubar. A muralha que você não pode derrubar, Jericó, as muralhas de Jericó, esse problema antigo, esse problema impossível, este sonho que os dias vão passando, as semanas, os meses, os anos, as décadas, e você vai se distanciando, e você já o considera impossível. Saiba que Deus só derruba estas muralhas externas quando você e eu derrubamos as muralhas internas. No programa anterior, eu falei sobre a primeira muralha, que é a dúvida. Hoje eu quero falar sobre o medo. O medo faz com que você, infelizmente, alimente dentro de si dúvidas, sentimentos de insegurança. Então, o medo faz você ficar paralisado. O medo faz você ficar, impossibilitado de dar passos, de tomar decisões, de fazer o que só você pode e deve fazer. Então, o medo deixa a pessoa fragilizada, fraca, e a mesma fica impotente, não toma posse do prometido. O medo deixa a pessoa literalmente paralisada. E talvez você diga, essa é a minha situação. Eu estou paralisado, eu não consigo tomar posse do prometido por Deus. Deus prometeu, eu creio, mas eu não tenho tido coragem para sacrificar. Eu creio na profecia, mas eu não tenho tido coragem para sacrificar. O medo tem impedido você. Você fica a temer o pior. Por causa do medo, essa muralha foi levantada dentro de si e você fica com medo que o pior aconteça. Acidentes podem acontecer, sofrer um assalto, ser vítima de bruxedo, de praga, de inveja, de maldição, perder a saúde, o casamento ser destruído, os filhos se perderem, perder bens, perder o pouco ou muito que você levou anos para juntar, para guardar. O medo impede você de vencer Jericó. Por quê? Porque o medo é uma muralha dentro de si. É uma muralha que Deus, ninguém pode derrubar por você. E por que não? Porque foi você que levantou esta muralha. Se eu tenho medo dentro de mim, se há medo em mim, foi eu que levantei esta muralha. E o mal está a se aproveitar dela para que eu não venha a superar Jericó. Jericó só é vencida, só é derrubada, Jericó só é ultrapassada quando você e eu vencemos aqui dentro de nós a muralha do medo. Então pare agora e faça uma reflexão. Você tem tido medo de tomar a atitude de sacrificar para Deus, ou de perdoar, ou de se casar, ou de iniciar a sua empresa, ou de estudar? Eu não sei qual é o medo que você alimenta dentro de si, mas uma coisa eu sei: este medo é uma muralha que está a separar você da felicidade. Porque Jericó só caiu, as muralhas de Jericó só foram derrubadas porque Josué, ele derrubou a muralha do medo. Se há medo em você de sacrificar, se há medo em você em estudar, se há medo em você em se casar, se há medo em você de fazer o que só você pode fazer, saiba que Jericó, as muralhas externas, jamais serão derrubadas. Porque para elas caírem, para Jericó cair, você primeiro tem que derrubar as muralhas do medo. Por isso eu quero fazer uma oração por você que diz: bispo, eu reconheço. Eu reconheço que dentro de mim há esta muralha. E é você que está a perder, porque os dias estão passando, as semanas, os meses, os anos, e você está envelhecendo. E você pode tomar posse da terra prometida, do casamento, da vida conjugal realizada, da vida profissional, do sucesso universitário. Você pode tomar posse de uma família unida, respeito, carinho, amor entre você e os seus pais, entre você e os seus irmãos.
Você pode tomar posse do que é bom agora, já. Como, por exemplo, se tornar um filho de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Mas quem pode derrubar a muralha do medo por alguém? Ninguém. Nem Deus derruba esta muralha. E por quê? Porque foi a própria pessoa que levantou esta muralha. Eu quero fazer uma oração por você, que diz: eu quero derrubar esta muralha agora. Júlio, esta é a minha vez, agora é a minha vez. Eu quero ver Jericó no chão. Eu quero ver este problema grave, impossível, superado. Eu não aceito entrar no ano 2014 com um Jericó na minha vida. Eu quero tomar posse da terra prometida. Então saiba que Jericó vai cair se você derrubar agora a muralha do medo. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, ajude-nos a ajudar esta pessoa a derrubar esta muralha, a muralha do medo. Ninguém pode derrubar as muralhas internas que levantamos, que erguemos dentro de cada um de nós. Eu pedi ao Senhor para ajudar esta pessoa a derrubar a muralha da dúvida, e esta muralha já foi superada. Mas se há uma muralha como medo, então Jericó não cai. A pessoa não toma posse da terra prometida sem que antes a muralha do medo seja derrubada. Então que caia agora a muralha do medo de se casar, de aprimorar os seus conhecimentos, de iniciar a sua empresa, de sacrificar para Deus, de fazer o que só você pode fazer como homem, como esposo, como pai, como filho, como cidadão, como cristão. Muralha do medo, caia agora, caia já. Esse coração não é teu, essa mente não é tua, esta vida não te pertence. Muralha do medo de sofrer um acidente, de perder os filhos para as drogas, de sofrer um acidente, de perder o patrimônio que levou anos para conquistar. A muralha do medo que tem impedido esta pessoa de tomar a decisão de se casar com medo de que vai sofrer traições ou que será infeliz e acabará divorciado. Que esta muralha do medo caia por terra. A muralha do medo da morte. Essa pessoa tem tido medo da morte, medo de morrer e ir para o inferno sem antes receber o Espírito Santo, morrer antes de ser batizado com o Espírito Santo. Muralha do medo, caia agora, caia já, sai agora de dentro do coração, porque você cai por terra. E você que crê, diga: muralhas do medo, cai agora, pois eu me levanto. Então respire fundo, olhe para mim, por favor. Pode ter certeza, Jericó já está a tremer, já está sendo abalada nas suas estruturas. E no dia 15, quando você e eu subamos no altar de Deus para apresentar o nosso sacrifício, Jericó, esse problema mais grave, o maior, o mais antigo, assim como Jericó foi a cidade mais antiga, foi a primeira cidade a ser edificada no mundo. Ela caiu por terra. Assim também, você pode ter certeza, no dia 15 de dezembro, quando você e eu subamos no altar de Deus e apresentemos o nosso sacrifício voluntário, que você e eu estamos gerando, que está doendo, mas que nós estamos aí, fazendo o que a gente nunca antes fez, pode ter certeza, Jericó estará no chão. Esse obstáculo, este problema impossível, este maior sonho será realizado, porque Deus será glorificado. Você vai tomar posse da terra prometida. Então, seja forte para crer na profecia, mas também seja corajoso para sacrificar. São dois passos. O primeiro é você ser corajoso para crer. E o segundo passo, forte para sacrificar. É a sua oportunidade. Recapitulando, a primeira muralha no interior de cada um que temos que derrubar é a dúvida. E a segunda muralha é o medo, que, diga-se de passagem, ambas já caíram. Campanha de Israel, derrubando muralhas para possuir o prometido.